Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre como fazer a solução do texto dissertativo. Bom, normalmente, a primeira coisa que a gente deve ver é se o tema ele apresenta uma situação problema para ser resolvida. No caso aqui eu coloquei a uberização do trabalho na era tecnológica, precarização ou liberdade. Então, nesse tema, a gente já percebe que há uma problemática porque muitas pessoas que trabalham como home office, ou então no Uber, ou então em outras empresas que trabalham por aplicativo, a gente já vê que esses trabalhadores estão perdendo seus direitos. Então você já vê que nessa situação há uma problemática, porque a nossa Constituição, né, garante alguns direitos e essas empresas, por meio dos aplicativos, estão ficando meio que isentas, né? Então você já vê que esse tema aqui ele apresenta um problema. Então nesse caso, a gente vai ter que propor uma intervenção com a resolução desse problema, ok? Por outro lado, existem alguns temas que eles não apresentam uma situação problema, mas vão exigir um ponto de vista. Então, por exemplo, a educação é o melhor patrimônio que podemos legar aos nossos descendentes. Então, você vê que aqui ele vai querer que você faça, né, uma discorra sobre o tema, propondo, né, falar sobre os pontos positivos, tentando encaminhar ou propor um encaminhamento, né, de forma que você fale positivamente da educação, né, como esse melhor patrimônio que podemos deixar para os nossos descendentes. Então, esse tema aqui não apresenta um problema para você resolver, mas uma forma para você recomendar ou encaminhar o leitor em torno desse tema. Certo? Então, aqui você vai ter que expor seu ponto de vista, explicando por que a educação é o melhor patrimônio. Certo? Então a gente já percebe que esse tema é diferente do outro, ok? Pronto. Quando a gente tem, certo, um tema que apresenta uma situação problema, a gente vai precisar, no caso, por exemplo, da prova do Enem ou da prova de concurso, situar alguns elementos. Então, por exemplo, a gente vai ter o agente, que é quem vai realizar a ação, que vai ser o que vai ser feito, o modo, como essa ação vai ser executada, o efeito, que vai ser a finalidade, para que eu vou executar tal ação, e eu tenho também o detalhamento. O que é o detalhamento? Na prova do Enem, eles falam que é uma explicação que você vai dar para um desses quatro elementos aqui. Então eu escolho o elemento anterior, o agente, a ação, o modo ou o efeito, e dou uma explicação ou uma especificação, uma particularização para detalhar mais um desses elementos, ok? Então vamos ver aqui um argumento 1, né? Eu peguei um trecho de uma redação de um aluno e a gente vai analisar se esses elementos realmente existem, né? Então, por exemplo, nessa aqui, entende-se diante desse exposto a necessidade de se obter políticas públicas eficazes a compreender o assunto. Para tanto, compete ao Ministério da Educação, unidos das instituições educacionais, propor debate com seus alunos e criar projetos pedagógicos com finalidade de alertar, vou tirar essa vírgula aqui, sobre as consequências de incentivar a cultura do cancelamento, pois assim é possível minimizar os efeitos gerados por esse malefício. Posto isso, o meio social avançará no sentido da utopia de Thomas More. Isso aqui ele tinha citado no início da redação dele. Então vamos ver aqui, ó. Nesse argumento, né, que aparece no texto dele, no desenvolvimento, ele vai ter que resolver esse problema, né? Resolver o problema do... Aí, argumento 1, no caso que ele colocou na redação. Então, quem foi o agente que ele escolheu? O Ministério da Educação.
Qual foi a ação que ele também escolheu? Debater com seus alunos, desculpa, e criar projetos pedagógicos. O modo ele não citou, que ele deixou em branco. O efeito, alertar sobre as consequências e minimizar os efeitos. E o detalhamento, ele colocou assim, ó, posto isso, o meio social avançará no sentido da utopia de Thomas More. Ok, então ele colocou aqui 4 elementos. Qual seria a nota dele na competência 5? 160 pontos. Ele perdeu 40 pontos porque ele não marcou esse elemento aqui, o modo, né, o modo meio. Já nessa outra solução, eu tenho aqui, logo, medidas estratégicas são necessárias para alterar esse cenário. Assim, especialistas no assunto, com o apoio de ONGs também especializadas, devem desenvolver ações que revertam a má influência midiática sobre a cultura do cancelamento. Tais ações devem ocorrer nas redes sociais, por meio da produção de vídeos que alertem sobre as reais condições da questão, comparando com o tratamento que a mídia dá com relatos de pessoas que, de fato, vivenciaram tal problema. É possível também criar uma hashtag para identificar a campanha e ganhar mais visibilidade, a fim de conscientizar a população sobre as consequências do tratamento que determinados canais de comunicação dão ao assunto. Ok, então vamos ver aqui, ó. Se eu for colocar nessa tabela, ele colocou como agente especialista no assunto. Seria bom ele ter dito, né, quem seria o especialista, porque marcaria, né, de forma concreta o agente. Ok? A ação, ações que revertam a má influência midiática sobre a cultura do cancelamento. Aqui também poderia ter sido mais preciso em relação a essa ação. E o modo meio, por meio da produção de vídeos que alertem sobre as reais condições. Essa aqui está bem elaborada, ok. O modo meio dele está feito. Então você vê que sempre tem esse articulador aqui, por meio de ou através de, certo? O efeito, a fim de, também sempre vem esse articulador, então com o fito, com o propósito de conscientizar a população, ok. E o detalhamento, ele detalhou aqui no caso o agente. Então, com o apoio de ONGs também especializados. Então ele fez os 5 elementos aqui da competência 5. Então ele marcaria 200 pontos. A única observação que eu faria aqui foi que ele poderia ter deixado mais concreto quem são os especialistas e que ações pontuais, certo? Por exemplo, uma palestra elucidativa, ou então criação de uma lei, certo? De forma que ele especifique qual é a ação e quem é o agente, certo? Os outros 3 ficaram perfeitos. Então, eu gostaria de deixar nessa aula justamente isso. Essa matriz aqui, essa tabela, ela facilita você a identificar quem é o agente, ação, modo, efeito, detalhamento que você vai resolver para tal argumento. Então, por exemplo, na redação do Enem, ele vai escolher a proposta mais completa. No caso, seria essa segunda aqui, que fechou os 5 elementos, ok? Então, se eu tenho 2 argumentos que eu discuti na minha redação, isso também vale para a prova da CESP, né? Você também vai ter que tentar resolver esses problemas que você enunciou no seu desenvolvimento, para deixar o seu texto fechado e sem nenhuma lacuna em relação à argumentação. Então, um texto estratégico, ele vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento e vai ter uma conclusão, em que o texto conversa entre si, né? Você vê que o texto está bem amarrado, no sentido de não há lacunas. Então, normalmente o que eu vejo é que alguns alunos, quando vão fazer a conclusão, eles deixam esses pontos abertos, ou seja, eles não corrigem, né? Eles não resolvem os problemas que ele elencou no desenvolvimento, e aí fica o erro, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre solução. Qualquer pergunta vocês podem deixar aí nos comentários, ok? Então, até a próxima.